galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Freitas e hoje nós vamos falar sobre os reinos dos seres vivos. Vamos lá? Antes de mais nada, antes de você ver esse vídeo, se você ainda não conferiu os vídeos anteriores sobre categorias taxonômicas e também sobre as palavras essenciais, as palavras básicas de biologia, dá uma olhadinha, eu vou colocar tanto aqui no card quanto aqui na descrição do vídeo. É muito importante que vocês vejam esses vídeos antes de ver esse, porque aí você vai ter um entendimento muito melhor. Já viu? Então beleza. Vamos lá. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês os reinos dos seres vivos, aqueles que vocês já estão acostumados a estudar na escola. E no final do vídeo eu vou falar com vocês a nova classificação, a classificação mais atual. Então, para começar, como vocês viram aí nos vídeos anteriores, nós classificamos seres vivos em grupos, como se fossem ali em setores, para ficar mais fácil o entendimento e também para estudar ali a questão da evolução, do grau de parentesco entre os seres vivos. Sabendo disso que a gente separa os seres vivos em grupos, a gente tem os reinos. Então, como vocês estão vendo aí nesse exato momento, nós temos uma imagem representando os reinos. O que a gente tem que entender aqui? Antigamente, há muito tempo atrás, lembra aí dos filósofos, vocês já devem ter estudado aí na filosofia. Se você ainda não estudou, a gente teve um filósofo muito importante chamado de Aristóteles, que foi importantíssimo para a biologia. Aristóteles e também outro biólogo chamado aí de Linneu, Carl von Linné, ou então Linneu, eles separaram os seres vivos em dois grupos, animais e plantas. Na verdade, Aristóteles fez isso primeiro e Linneu depois deu um aperfeiçoado. Então, nesse caso, eles observaram os seres vivos que existiam no planeta Terra e falaram assim, beleza, vamos agrupar. Essa galera toda aqui, ó, são animais. Essa galera toda aqui, ó, são plantas. Então, fulano, ciclano, beltrano vai ficar nesse grupo. Enquanto que você e você vai ficar nesse grupo. Então, eles separaram, dividiram em dois grupos. Então, como vocês estão vendo, o reino dos animais e o reino das plantas. A gente chama Animalia, tá? Reino Animalia, que é o reino dos animais, e reino Plantae, ou Plantae, se eu for colocar um português aí, Plantae. Normalmente a gente fala Plantae. Então, temos aí o reino das plantas. Depois veio o Haeckel, que classificou, que na verdade incluiu mais um grupo. Então, teve o reino Animalia, continuou, permaneceu o reino Animalia, permaneceu o grupo das plantas e incluiu aí o reino Protista. Depois, vocês estão vendo, já foram divididos em 4 grupos. Por quê? Porque à medida que eles iam observando seres vivos, ele falava assim, não, peraí, isso aqui não se encaixa muito bem em animal, não. Eu acho que ele é protista, eu acho que ele é do reino protista. Vamos encaixar ele aqui. Ah, não, eu acho que esse aqui não se encaixa nesse grupo. Vamos encaixar ele em outro. Então, eles começaram ali a ter uma observação maior, tiveram uma análise maior para poder justamente separar os seres vivos em outros grupos. Depois teve Copeland, que separou em 4 grupos, Animalia, Plantae, Protista e Monera, incluiu aí o reino Monera. E por fim, veio o Whittaker e incluiu o reino Fungi. Então aí passou a ter Animalia, Fungi, Plantae, Protista e Monera. Ou seja, reino dos animais, reino dos fungos, reino das plantas, reino Protista e reino Monera. O que seriam cada um deles? Basicamente, o reino Monera, por exemplo, seria o reino destinado às bactérias. Enquanto que o reino Protista seria como se fosse assim, um reino de descarte. Ah, se você não encaixa em animal, se você não se encaixa em planta, se você não se encaixa em nenhum desses outros reinos, Monera, nem Fungi, beleza, então você é um protista. Eles foram meio que jogando, descartando ali os seres vivos e colocando eles nesse grupo, porque ele não se encaixava em nenhum dos outros. Mas qual que foi o critério aí de classificação, né? Como que o Whittaker, ele organizou os seres vivos ali de forma que eles se encaixassem nos grupos? Ele teve sim que analisar a organização celular, o tipo celular, que no caso seria, o ser é unicelular ou pluricelular? Ele é procarionte ou eucarionte? E também o modo de nutrição dele, ou seja, ele é autótrofo ou heterótrofo. Então ele foi analisando isso, cada um dos seres vivos ali que ele colocava nos grupos e, de acordo com as características, ele englobava ali no grupo, ele incluía ele ali no grupo. Então, por exemplo, se ele viu lá, beleza, então o leão eu analisei ali que ele é um ser multicelular, né, pluricelular, ele é eucarionte, ele é heterótrofo. E também, né, analisou toda a morfologia dele ali por fora. Então, beleza, você se inclui ali, você se identifica como o reino dos animais, então você está no reino dos animais. Então, o leão é um animal. Com base ali na observação dele, ele foi encaixando os seres vivos. Então, esses são os reinos que vocês estudam na escola. Reino Animalia, reino Fungi, reino Plantae, reino Monera e reino Protista. Os 5 grandes reinos. Então, vamos falar sobre cada um dos reinos, que é o mais importante. Começando aí, é claro, com o reino dos animais, o reino Animalia. Então, para falar do reino dos animais, eu vou citar a baleia azul. A baleia azul é um ser vivo que está incluído ali no reino dos animais. E, claro, quais
Quais são as características dos animais? Quais são as características do reino Animalia? Para o ser vivo ser considerado um animal, ser incluído ali no reino Animalia, ele precisa ter como características ser eucarionte, ou seja, ter células eucariontes, serem pluricelulares, né, multicelulares, serem heterótrofos e ter como reserva o glicogênio. Então, ou seja, no caso aqui da baleia azul, nós temos um ser vivo que é sim heterótrofo, ou seja, ele se alimenta de outros seres. Ele tem células mais complexas, então, ou seja, tem células aí chamadas de eucariontes ou eucarióticas, tanto faz. É um ser que possui muitas células, né? A baleia azul ele tem milhões de células, tanto é que ele é considerado aí o maior ser vivo do planeta Terra, o maior. Vou até colocar aqui um comparativo em relação ao tamanho do ser humano, para vocês poderem ter uma noção. Ó, observe aqui, ó, compare o tamanho da baleia azul com o ser humano. Olha a diferença de tamanho, isso considerando, ó, um ser humano adulto. Então imagine aí um ser humano com mais ou menos, sei lá, 1,70 m comparado a uma baleia azul. É assim, uma coisa assim, fora do normal. Então essas são as características principais do reino Animalia. Agora falando aí do reino das plantas, o reino planta. Esse grupo, esse reino, ele tem como características seres eucariontes, ou seja, mais complexos ali. As células dele têm organelas membranosas, uma série de estruturas, inclusive um envoltório nuclear, certo? Um núcleo, uma capinha ali que envolve o núcleo. São seres pluricelulares, ou seja, são seres que possuem muitas células. São seres autótrofos, ou seja, seres que produzem seu próprio alimento. Se você viu o vídeo de palavras básicas e essenciais de biologia, né, termos básicos e essenciais de biologia, você sabe aí o que são seres eucariontes, sabe o que são seres pluricelulares e tudo mais. Então, o foco aqui é só falar as características. Se você não sabe ao certo, direitinho, o que significa esses termos, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí, que eu vou colocar para vocês. Então, considerando aí que o reino das plantas são de seres eucariontes, pluricelulares e também autótrofos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento, a planta não precisa correr atrás de nenhum outro ser vivo ali para poder se alimentar, não. Ela quietinha ali, sozinha, ela consegue produzir seu próprio alimento. Tem como características ali também que suas células, elas são envolvidas ali por uma parede celular, uma parede ali feita de celulose, que inclusive a gente já falou lá no vídeo sobre comparando ali as células vegetais, né, células de plantas com as células animais. As células de planta, células vegetais que a gente chama, né, ela tem esse envoltório, tem essa capinha que envolve a célula, né, como se fosse ali um reforço. E a reserva dela é feita de amido. Como exemplos, é claro, que eu falei plantas de uma forma geral. Plantas se enquadram nesse reino, até porque o nome do reino chama reino planta e reino das plantas. Mas como exemplos aí de indivíduos desse reino, a gente tem as hepáticas, que inclusive eu vou até colocar para vocês aqui na tela, uma imagem de cada um que eu vou estar falando. A gente tem as hepáticas, a gente tem as avencas, nós temos os pinheiros, os ipês e assim por diante. Eu coloquei aqui só uma representação bem generalista, tá? Aqui é, no caso, uma floresta tropical. Todas essas plantas que vocês estão vendo aqui, né, independente de serem árvores, arbustos, todas elas estão aí no reino das plantas, mas a gente pode citar outros tipos de planta também, que a gente está vendo uma floresta de uma forma geral, mas a gente tem outros tipos, ó, como vocês estão vendo aí, ó, passando. Todos esses seres, todos esses vegetais estão nesse reino. Se a gente fosse olhar de um contexto geral, perceba que a gente tem vários tipos de plantas existentes. Aqui, como eu disse, é só uma representação. Então a gente já viu os reinos dos animais e o reino das plantas. Agora a gente vai ver o reino dos fungos, o reino fungi. Quais são as características desse reino? Primeiro, eles são seres eucariontes, então toda aquela mesma história, tá? Células cheias de organelas membranosas, aí a gente tem ali um envoltório nuclear, né, chamado de carioteca, tudo bonitinho. Então, ó, células eucariontes. Eles podem ser uni ou pluricelulares, né, uni ou multicelulares. Como assim? Tem fungos que a gente vai ter poucas células, mas tem fungos que a gente vai ter com muitas células. Então, depende muito. Reino fungi, né? Os fungos, eles podem ter uma ou muitas células. Depende de qual espécie de fungo a gente está falando. A parede celular deles é feita de quitina, tem como reserva o glicogênio. Então, como exemplos aí do reino fungi, quais são os organismos que eu poderia estar dando exemplo para vocês? A gente tem os bolores, que vocês estão acostumados aí de ver, por exemplo. Sabe quando aquela laranja ali na sua fruteira da cozinha, ela acaba estragando? E aí ela começa a ficar até mais esverdeada, né? Bradinha branca e esverdeado. Pois então, aqueles fungos ali são bolores, tá? O que a gente chama ali de bolores. Mas a gente também tem exemplos como cogumelos, leveduras e assim por diante. Vou mostrar para vocês exemplos de cogumelos. Então, todos esses cogumelos que vocês estão vendo aqui, ó, são exemplos do reino fungi, né? São fungos. É importantíssimo vocês saberem de uma coisa. Não são todos cogumelos que são comestíveis, tá? Tem muitos que são, assim, tóxicos, venenosos, que o ser humano não pode comer de jeito nenhum. Então, tem aqueles cogumelos que são comestíveis, mas tem aqueles que são tóxicos.
tóxicos e não pode servir de alimento, tá, gente? Ah, mas se eu ver ali na internet se pode, se não pode, eu posso comer. Não é tão simples assim. Tem cogumelos assim que se parecem muitos uns com os outros. Então, por exemplo, você pode facilmente confundir um que é comestível com um que é tóxico. Então, não faça isso, não tente, tá? Não vai na onda dos outros aí. Ah, não, esse aqui é tranquilo. Não vai na onda dos outros, não, tá? Escuta quem realmente entende do assunto. Por exemplo, aqui, ó, né? Eu vou citar alguns exemplozinhos pra vocês. Então, aqui a gente tem o cogumelo do cavalo, que a gente chama de cogumelo do cavalo, tá? Ele é, assim, facilmente confundido com outro que a gente chama aí de cicuta verde, tá? Eles têm uma certa semelhança ali. Ah, não, mas ainda assim eu consigo diferenciar. Não faça isso, que ele pode sim ter algumas diferenças ali que não estritamente estão aqui na imagem, tá? Outro exemplo que a gente tem aí é comparar o cogumelo de César, que a gente chama, com o mata-moscas, que na verdade, né, o nome científico é Amanita muscaria. Esse Amanita muscaria, esse mata-mosca que a gente chama ali, ele é venenoso, tá? Ele não é confiável. Normalmente, seres vivos que têm, assim, uma cor muito alarmante, que a gente chama ali de cores de advertência, né, muito chamativas, eles são um indicativo que você não pode de jeito nenhum. É claro que você não pode se guiar só pra isso. Ah, esse aqui não, esse aqui tem uma corzinha, não tem uma cor chamativa, então eu posso? Não é isso, tá? Só tô falando que essa questão de cores de advertência, né, cores mais chamativas, são um indicativo ainda maior pra isso, tá? Pra falar se uma coisa é venenosa ou não. Agora percebe quão semelhante esses dois aqui são. Aqui a gente tem uma comparação aqui do que a gente chama de chanterelle dourado e aqui um cogumelo abóbora. Então percebam, olha só, eles são muito semelhantes entre si, tem uma variação de cor muito assim, muito pouca, tá? Muito minimalista, mas eles são muito parecidos. Então, enquanto um, né, ele é comestível, outro ele é tóxico, ele é mais venenoso, gera, assim, o mínimo é gerar vômito. Mas todos esses que eu tô citando aqui, eles têm risco de morte e alguns, assim, completamente certeiros, tá? Comeu ali, morreu, tchau. Sabe disso aí. Não é todo cogumelo que você pode sair comendo. Não é assim que funciona. Você tem que realmente ali escutar uma pessoa de confiança mesmo, uma pessoa ali especialista pra falar se isso ali é comestível ou se não é. Então lembre-se, reino fungi, reino dos fungos, possuem células eucariontes, né? São seres vivos eucariontes e podem ser uni ou multicelulares. Pode ter tanto uma única célula, como é o caso aí de leveduras, quanto muitas células, como é o caso aí dos cogumelos. Agora falando aí do reino protista, o reino dos protozoários e das algas. Quais são as características? Primeiro, seres eucariontes também, ou seja, seres com organelas, seres com carioteca e assim por diante. Então, ó, seres eucariontes podem ser tanto unicelulares quanto multicelulares, ou seja, unicelulares. Quais são os exemplos que a gente pode citar? Protozoários e algas. Só que as algas, algumas espécies de algas também podem ser multicelulares. Então, lembre-se, tem tanto seres unicelulares quanto multicelulares. Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos, no caso aí das algas, e heterótrofos nos casos dos protozoários. Como exemplo de algas, a gente pode citar a euglena. Então, a euglena é um ser eucarionte e autótrofo. Agora, outro exemplo aí de um indivíduo do reino protista é o Paramécio caudatum. O paramécio. O paramécio, ele é um protozoário, como vocês estão vendo aí agora na tela. Ele só tem uma célula, gente. Ah, como assim? São essas estruturas? Não! Não são essas estruturinhas aqui não, tá? A célula dele é ele em si, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, ó, é uma célula só, né? O corpo dele é uma célula só. Então, o paramécio, que é esse organismo aqui, esse ser vivo aqui, ele só tem uma célula. E tudo isso aqui, ó, que tá dentro dele, são as estruturas que vão compor o organismo dele ali, que vão compor a célula. Então, saiba que o paramécio é um protozoário, inclusive ciliado. Como assim ciliado? Que tem cílios, né? Sabe aqui, ó, só você lembrar aqui, ó, cílios, seus cílios. Pois é. O paramécio, o corpinho dele é todo cheio de cílios. O corpo dele é cheio de cílios. Pois é. Então ele tem essas estruturas que a gente chama de cílios. Então, ele é um ser vivo ciliado, porque tem cílios. Agora indo pro último reino, o reino Monera, o reino das bactérias e das arqueobactérias. Ou então, arquias. Qual é a diferença básica entre as bactérias e as arquias, né? As arqueobactérias? A diferença está no seguinte: as bactérias são o que a gente está acostumado a ver, né? A gente fala uma coisa, é bactéria. A bactéria causa doença, a bactéria isso, bactérias intestinais, bactérias, né, presentes aí na nossa mão, no nosso dia a dia. Só que as arqueobactérias são aquelas bactérias chamadas de extremófilas, ou seja, extremófilas é extremo. Elas gostam de viver em ambientes, né, em locais onde tem algo de extremo, por exemplo, altíssimo
altíssimas temperaturas, como perto de vulcões, alta salinidade, ou seja, oceanos aí, ou alguma área, alguma água ali que tem alta quantidade ali de sal, né? Então, ou seja, tudo que for extremo gostam de ficar. Então, qual é o nome desses seres vivos que gostam aí de viver em ambientes extremos? Arqueobactérias. Tá, e quais são as características desse reino? Ou seja, quais são as características que os seres vivos precisam ter para serem incluídos, para serem colocados aí nesse grupo, nesse reino? Para ser considerado um indivíduo do reino monero, o ser vivo precisa ter células procariontes, ou seja, células mais simples. Inclusive, o reino monera é o único reino onde tem seres procariontes, tá? Todos os outros são eucariontes. Então, o reino monera, vocês lembram aí que são das bactérias, seres mais simples, células procariontes que não tem ali uma carioteca, nenhum envoltório nuclear, o DNA ou o RNA, né, que seja o material genético, fica disperso ali no citoplasma. Então, procariontes unicelulares, ou seja, eles só possuem uma célula, tá? Só possuem uma célula. Todos os indivíduos do reino monera só possuem uma célula. Eles podem ser tanto autótrofos quanto heterótrofos. E no caso das bactérias, a parede celular ali é feita ali de peptídeo glicano, porque nas arqueobactérias, essa parede celular pode ser feita de outra coisa ou até mesmo ser ausente. Então, como exemplos aí de seres do reino monera, a gente tem as bactérias e cianobactérias, por exemplo. Tá, mas só isso? Só bactérias e arqueobactérias estão presentes nesse reino? Sim, só que vocês têm que pensar o seguinte: as bactérias e as arqueobactérias também, elas têm inúmeros formatos, inúmeras formas, inúmeras espécies de seres vivos. Então a gente tem vários tipos de bactérias, né? Vários tipos de arqueobactérias também. Então aqui eu vou mostrar pra vocês que a bactéria não tem só uma forma. Então na escola vocês estão acostumados a ver essa forma de bactéria aqui, ó. Às vezes ciliate, né? Possuem cílios, possuem flagelos. Então vocês estão acostumados a ver essa imagem aí na escola. Mas não é só esse tipo de bactéria que a gente tem. Por exemplo, a gente tem outras formas e outras espécies. Aqui, por exemplo, a gente tem essa aqui que não possui cílios, não é ciliada. Ela só tem um rabinho ali que a gente chama de flagelo. Então, ó, observe aí. Inclusive, ela é mais côncava assim. A gente tem outros formatos, né, que a gente chama aí de Espirillium. Essa aqui também é outra bactéria. Ó, outro formato ali, né, outra bactéria. Isso aqui é bactéria? Desse jeito aqui? Sim, também é um tipo de bactéria. Aí, por dentro dela? Por dentro dela, a gente pode ver que ela é assim. Eu peguei um exemplo, né, o mais comum aqui, que é essa ciliada e flagelado. Ó, como é que é dentro dela, né? Tem ali o material genético disperso, né, soltão ali dentro, tem o que a gente chama ali de plasmídio, que a gente já falou aí nas aulas passadas. Então perceba aí que a gente só tá tendo uma visão geral aqui das bactérias, mas lembre-se que ela tem vários formatos e várias espécies. Então na aula de hoje vocês viram todos esses reinos, os 5 reinos dos seres vivos. Vocês viram o reino dos animais, né, o reino animalia, o reino das plantas, plantae, reino dos fungos, reino fungi, reino dos protozoários e das algas, reino protista, e o reino monera das bactérias e arqueobactérias, os 5 reinos que você estuda na escola. Se você está vendo esse vídeo aqui para fazer uma prova, por exemplo, você pode parar por aqui, porque normalmente é isso que as provas cobram, até aqui. Só que se você ficou curioso aí para saber a nova classificação, né, classificação aí mais recente, mais atual que a gente está tendo até a gravação desse vídeo, fica mais um pouquinho e bora encerrar essa aula falando da classificação mais atual. Essa última classificação dos seres vivos que eu acabei de falar com vocês, ela é mais antiga, ela foi feita, sei lá, se eu não me engano, em 1969, por Whittaker, como que a gente já viu, né? Um botânico biólogo. Hoje em dia, então, a gente tem uma nova classificação que foi modificada por outros biólogos e foi finalizada por Thomas Cavalier Smith, né? Colocando no inglês ali no meio, mas, né, pros íntimos aí, no portuguesão que a gente conhece, Cavalier, conhecido aí como Cavalier. E ele que foi ali o último a modificar toda essa estrutura ali de classificação, ele finalizou a classificação com 7 reinos. Quais foram eles? Reino Animalia, vocês já sabem. Reino Plantae, também já sabem. Reino Fungi, também já sabem. Tudo igual? Não, é agora que muda. Então esses 3 aí, vocês já estão acostumados, vocês já viram aí, mas os outros 4 são os que mudam. Então, quais são os próximos reinos que aí é a novidade? A gente tem o reino cromista, o reino protozoa, o reino eubactéria e o reino arqueobactéria. Então vocês já percebem ali a lógica, né? Mais ou menos ali, como que foi. O reino animalia, também chamado aí de metazoa, tem todas aquelas características que a gente já falou. Normal. O reino plantae, reino das plantas, também chamado de metáfita, também com todas aquelas características que a gente já falou. Normal. Reino fungi, reino dos fungos, todas aquelas características. Mas agora o que muda? Por exemplo, reino cromista, né? O novo reino. O reino cromista é o reino ali que vai incluir organismos como as algas e pseudofungos, digamos assim, né? Falsos fungos. Como assim? Organismos que se parecem muito com fungos, mas não são fungos. Então eles foram colocados ali nesse reino cromista. Então no reino cromista a gente tem as algas, né? Um reino ali quase que só para as algas, e para pseudofungos, né? Fungos falsos, fungos que fingem de fungos.
entendeu? Quais são os exemplos que a gente pode dar desse reino? A gente tem as diatomáceas, que são ali seres unicelulares encontrados ali em água doce, água salgada. Algas marrons, que são algas ali multicelulares, né, que possuem muitas células. As algas douradas, né, que a gente chama ali de algas douradas, que são seres unicelulares. E lembrando aí que nesse reino eles são eucariontes, tá? São eucariotos. Podem ser autótrofos, podem ser heterótrofos, tá? Depende ali da espécie. E como o reino Monera, como vocês viram ali, o reino Monera não existe mais, tá? Eles tiraram esse reino Monera e criaram 2 novos grupos, que são Eubactéria e Arqueobactéria. Então eles excluíram esse nome, reino Monera aí, né, antigo, e colocaram esses 2 grupos aí. Por que é aí que ele separou em 2 grupos? Como eu já falei com vocês, as bactérias, né, que a gente tá acostumado ali a ver no cotidiano, mas a gente tem as arqueobactérias que são diferentes das bactérias. Poxa, elas são mais extremas, né, extremófilas ali, enquanto que as bactérias não são. Tem então uma série ali de diferenças que eles decidiram, por causa disso, separar em grupo. Ah, por que eubactéria? Porque esse prefixo ali chamado de eu indica verdadeiro. Então, eubactéria, bactérias verdadeiras. Enquanto ali que as arqueobactérias são bactérias, como eu disse, extremófilas. Então, sabendo disso, o reino eubactéria são das bactérias verdadeiras. O reino arqueobactéria são organismos que, além de serem extremófilos, são seres que produzem metano, ali uma substância química. A gente tem também que a composição da parede celular das arqueobactérias vão ser diferentes das outras bactérias, né, normais, as bactérias verdadeiras. Então, a composição ali da parede celular vai ser diferente, vai ser feita de outra coisa. E o material genético ali, ele vai ter mais de uma origem de replicação. E depois, outras aulas, vocês vão ver sobre isso, beleza? E lembre-se sempre que as arqueobactérias são extremófilas, gostam de temperaturas quentes, né, altíssimas, ou então eles gostam de viver em locais de alta salinidade, ou então elas gostam de ficar em locais que liberam, assim, gases muito tóxicos. Então, tudo que for extremo é com elas mesmas. E para encerrar, o reino protozoa. Não é reino protista, é reino protozoa. E tem como características seres eucariontes, normal. São heterotróficos, incluindo ali algumas algas, alguns protozoários, tá? Então, são heterotróficos. Ah, mas as algas não estavam lá no reino cromista? Algumas algas estão localizadas lá e algumas algas estão localizadas aqui, tá? De acordo com a característica ali daquela alga, né? Se ela produz seu próprio alimento, se não produz, se ela isso, se ela aquilo, elas foram separadas ali em grupos. Então, a gente tem alga sim no reino protozoa e a gente tem alga sim no reino cromista. E nesse reino, no reino protozoa, a gente tem protozoários que inclusive causam algumas doenças, como por exemplo a doença de Chagas. Então, aquele protozoário ali que causa a doença de Chagas, ele está incluído aqui no reino protozoa. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de comentar aqui embaixo, que eu vou estar ali respondendo as suas dúvidas. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para quem precisa dele. De repente ali um colega que está precisando estudar para uma prova ou algo do tipo, ou quer aprender biologia, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e vejo você no próximo vídeo. Vem comigo aprender biologia?